Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui uma aulinha de ondas e alguns exercícios de ondas também. Então, a gente começa com uma pergunta: o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação ou uma vibração que se propaga através de um meio. Presta atenção: de um meio sólido, líquido ou gasoso, ou no vácuo. Transportam energia sem transportar a matéria. Isso é muito importante. As ondas se propagam no sólido, líquido e gasoso, ou no vácuo, dependendo da onda. E elas transportam somente energia e não matéria. E a natureza da onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Onda mecânica é aquela onda que precisa da matéria para se propagar. De novo, a onda mecânica se propaga no sólido, no líquido e no gasoso. Só. Então eu tenho aqui a água, um exemplinho, aqui, uma onda na água. Essas bolinhas amarelas aí, vamos dizer que sejam as moléculas da água, H2O. Elas não estão se propagando, elas só vibram. O que está se propagando ali é energia. A água é uma onda mecânica. Ondas mecânicas só se propagam pela matéria, só. Aqui é o som, também é uma onda mecânica. Onda mecânica só se propaga pela matéria, no caso do som, pelo ar, pela água e pelo sólido. Aqui são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são ondas especiais. Elas se propagam pela matéria ou pelo vácuo. Tanto pela matéria quanto pelo vácuo. A única onda que se propaga pelo vácuo é a onda eletromagnética. Só. As outras ondas mecânicas são... A onda mecânica, ela precisa da matéria. A onda eletromagnética, tanto faz, se tem ou não. Classificação das ondas com outras suas oscilações. Então, para entender as ondas, é importante caracterizá-las com base na direção de oscilações das partículas e da direção de propagação da onda. Nesse sentido, existem dois tipos principais: ondas transversais e ondas longitudinais. Vou voltar aqui, ó. O som é uma onda longitudinal e a água e o eletromagnetismo é uma onda transversal. A luz, no caso, é uma onda transversal. E a onda na água é uma onda transversal. Vejamos aqui, ó. Ondas transversais. Tem o meio, que é aquela linha que está ali no meio, e a bolinha, essa bolinha aí, ela sobe e desce na mesma posição. Ela é a matéria oscilando. E o que está se propagando é a energia. Essa é uma onda transversal e essa é uma onda longitudinal. As ondas periódicas possuem elementos importantes que as caracterizam. Primeiro, amplitude. Distância de uma crista ou vale em relação à posição média ou linha média. Então está aqui uma linha média, aquele pontilhado lá, né? E aquele item 4 lá é a amplitude, né? Daquele ponto médio para cima ou daquele ponto médio para baixo, né? A distância da crista até o meio ou a distância do vale, que é o número 3 lá, até o meio. Segundo, toda onda tem um tamanho, que a gente chama de comprimento de onda. É a distância percorrida pela onda até que se realize uma oscilação completa. Ou seja, a distância entre duas cristas. Aí eu pego aqui, ó, daqui dessa crista até essa crista aqui, eu tenho uma onda completa. Mas se eu pegar desse ponto médio, estou pegando o médio, não daqui de baixo, desse ponto médio, aí eu tenho aqui uma amplitude, aqui eu tenho outra, e chega nesse ponto médio de novo. É uma onda, tá? A distância desse ponto médio até esse outro ponto médio aqui é uma onda. Ele vai ter, uma onda tem aqui amplitude, né? E aqui outra amplitude. Só que uma amplitude numa crista e uma no vale. Aí eu tenho uma onda completa. Ou aqui também, ó, da distância daqui para cá é uma onda, que dá um tamanho
de uma onda completa. Mas está faltando um pedaço aqui. Pega esse daqui e coloca aqui. Pronto, completou a onda. Vale, o ponto mais baixo da onda. Crista, o ponto mais alto da onda. No caso aqui o vale é o número 3 e a crista aqui aqui em cima aqui, ó. Não aparece aqui no canto, seria o número 5. Tempo necessário para a ocorrência de uma oscilação completa. Como é o nome disso? Período. O período é o tempo que ela se forma. Vamos dizer aqui, a onda começou aqui. Aí ela vem, ela leva um tempo para chegar aqui, nesse outro ponto. Uma onda completa. Tem um tempo, o nome disso é período. Eu posso calcular. Tá? Ou a onda saiu, eu vou contar ela daqui. Ela começa daqui, vem aqui e chegou aqui, tem um tempo, período. Próximo é a frequência. Frequência é o número de oscilações de uma onda por unidade de tempo estabelecido. Ou seja, a quantidade de vezes que a onda cresce e decresce. Ela faz esse movimento de subir e descer. Aqui, nesse slide aqui que elas estão oscilando. O tempo necessário. Quantas vezes a onda faz esse movimento de subida e descida? Isso é chamado de frequência. Vamos agora analisar os exercícios com essa pequena introdução que a gente deu aí. As ondas que se propagam em uma corda transportam o quê? Nós vimos que a onda transporta energia. A onda não transporta matéria, a onda não transporta partícula, a onda só transporta energia. Letra E. As equações nós temos aqui, ó. Para calcular o período, T é chamado de período e F é chamado de frequência. Então, o período é igual ao inverso da frequência. Novamente, T é o período e F é a frequência. Mas a frequência também é o inverso do período. É só trocar de lugar o T pelo F. E nós podemos calcular o período da frequência com essa equação. Nós podemos calcular o comprimento da onda, o tamanho dela, ou a velocidade, com essa equação aqui, ó. Lambda, essa letra grega aí, parece um Y para baixo, cabeça para baixo, ele é chamado de comprimento de onda. V a velocidade e T é o período. E aqui também eu tenho a calcular o comprimento de onda através da velocidade e da frequência. 4 equaçãozinhas. Então vamos a esse exercício aqui, que nós já vimos esse desenho lá na frente, agora está mais fácil de responder. Um sismógrafo, imagem ao lado, é um instrumento utilizado para detectar e registrar as ondas sísmicas geradas por terremotos e erupções vulcânicas. Ela mede a movimentação do solo por meio de um sistema de massa-mola, em que a mola permite que a massa oscile em resposta ao movimento do solo. A molinha está lá, o solo treme, ela fica oscilando. Como resultado, emite em um papel um gráfico de ondas sísmicas, chamado simulograma. Analise os simulgramas a seguir e indique o nome correto dos elementos sinalizados. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, nós já vimos, né? Vou começar do 1. O 1 é a distância de 2 cristas, comprimento de onda. O 2 é a distância do comprimento de onda também. O 3 é um vale. O 4 é amplitude. E o 5º é uma crista. Resposta, letra A. Comprimento de onda, vale, amplitude e crista, na sequência. Em muitos filmes de ficção científica, é comum ouvir o som das explosões nas batalhas espaciais no vácuo do espaço sideral. Isso ocorre à realidade? Explique sua resposta. Nós vimos lá no comecinho que as ondas se propagam na matéria ou no vácuo. Mas quem se propaga no vácuo é somente as ondas eletromagnéticas. O som não, porque o som é uma onda mecânica. Então, nos filmes de ficção científica, não dá na realidade, se fosse na realidade, para ouvir a explosão no espaço, porque lá não tem matéria para a onda se propagar. Essa é a resposta. Não, pois o som é uma onda mecânica, logo precisa de um meio material, de uma matéria para se propagar. E o espaço sideral é um vácuo. No vácuo ela não se propaga as ondas mecânicas, somente a onda eletromagnética, a luz. A luz se propaga no vácuo, mas as ondas mecânicas não. Ou seja, o som
o som não se propaga, porque lá não contém matéria. Uma estação de rádio transmite sinais com diferente frequência. Considerando as condições do rádio, possui velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sabendo disso, calcule o comprimento de onda para cada uma delas, porque vai ter vários. Vai ser repetido esse exercício várias vezes, com frequências diferentes. Essa frequência aqui é de 100 MHz. Vejam bem, quando a gente vai fazer um exercício, acostuma o aluno dizer qual equação eu uso para resolver. Se o aluno souber ler direitinho e tirar os dados da equação, ele não precisa perguntar qual equação vai resolver o problema, porque os dados já me diz quais são as equações. Por exemplo, vou tirar os dados aqui. Ó. Dado importante, velocidade. Mas importante, eu sabia a velocidade. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O que mais é importante? Eu sabia a frequência, 100 MHz. Coloquei o mega de vermelho porque para eu fazer um cálculo tem que estar em metros por segundo e em hertz, não em mega. Tem que esse mega aí ser transformado por número. Tirei esses dois dados da equação que está escrito lá, velocidade e frequência. O que ele quer saber, hein? Aí a gente lê. Comprimento de onda, equação 4. Mas eu vou, antes de usar ela, eu vou ter que transformar o mega, que é 10 elevado a sexta, naquele númerozinho que o mega vale 10 elevado a sexta. Pronto. Vou transformar o 100 em base 10 para fazer cálculos de base, que é mais fácil. Potência da mesma base, repete a base, soma os expoentes. E vocês observaram que aqui está 100 vezes 10 elevado a 6 Hz. Aqui eu já coloquei 1 sobre S. Por quê? Porque 1 Hz vale 1 sobre S. 1 sobre o segundo é a mesma coisa. 1 sobre o segundo e o Hz é a mesma coisa. E agora, qual equação usa, né? Poxa, eu uso uma equação que tem um lambda, que tem um V, que tem um F, que é a equação 4. Pronto. Tá aqui ela. Puxei de lá para cá. O que é que eu vou fazer aí? Onde tem V, colocar a velocidade. E onde tem F, colocar a frequência. E aí eu vou fazer os cálculos. Presta atenção nas letrinhas. MS dividido por 1 sobre S. Coloquei aqui do lado. Divisão de fração. Repete a primeira fração, que está de preto, e inverte a segunda, que está de vermelho. Corta o S com S e sobra o M. Ou seja, a minha resposta, a unidade da minha resposta vai ser metro. Então, fazendo aquele cálculozinho lá embaixo, né? Potência da mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Eu vou ter 8 menos 8, 0, e toda a potência elevada a 0 é 1. Então, eu vou ter 3 metros. Um próximo exercício, a mesma coisa. É de cálculo. Qual equação eu vou usar? Eu leio, tiro os dados, e os dados me dizem qual é a equação. Mas tem poucos dados, mas tem um gráfico. O gráfico também tem dados. Olha o que esse gráfico diz. Para esse lado aqui, ó, é para onde a onda está indo. A distância está em milímetro. Para cá para cima, ó, a distância está em metro. Está aqui, ó. Para esse lado aqui é amplitude, para esse lado aqui não. Então, se eu fosse perguntar qual é a amplitude dessa frequência, ela é dessa linha do meio aqui para cima, ó, acima de 1,5 mais ou menos. Então, vamos lá. A figura ilustra uma onda que se propaga a uma velocidade de 10 km. Vejam que eu tenho que usar metro, mas aqui está em 10 km. Calcule a frequência. Vamos ver qual é a equação que eu vou usar, né? 10 km. Eu tenho que transformar esses quilômetros aí em metros. Mas antes, quero dizer para vocês que eu tenho dois dados aqui. Um é a velocidade e o outro está no gráfico. É o tamanho da onda. Ó. Ela sai desse ponto, aqui do zerinho, sobe, desce, chega bem aqui no número 1. O tamanho dela é 1 milímetro. 1 milímetro. Beleza. Vou usar isso depois. Bom, eu tenho que transformar aqui em metros. Quilômetro vale 1000 metros, já está transformado. E aqui, ó, a distância, ó, do 0 até o 1, do ponto médio, então, é 1 milímetro. Só que eu tenho que trabalhar esse milímetro e transformar em metros. Quanto é que vale o milímetro?
10 elevado a menos 3 metros. Pronto. Qual é a fórmula que eu vou usar? O cara quer a frequência. Ele quer uma fórmula que tenha velocidade, comprimento de onda e frequência. Lá vai eu novamente para a equação 4. E aí eu vou colocar de novo em cima a velocidade, embaixo a frequência. E aí eu vou colocar o comprimento de onda que eu tenho. Estava errado aquele primeiro lá. E aí eu vou colocar o comprimento de onda no lugar do lambda, a velocidade no lugar do v e trocar de lugar, né? Troca de lugar o comprimento de onda com a frequência. E eu vou fazer o cálculo, potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Porém, esse 3 de baixo é negativo. Fica 3 menos 3, que é igual a 6. Então, 10 elevado a sexta. Que aí eu vou colocar aqui, ó. 10 elevado a sexta. Hertz. Lembra que 10 elevado a sexta é 1 mega? Então eu coloco 10 MHz. Uma estação de rádio transmite sinal com frequência. Considere que as ondas de rádio possuem velocidade de 3 vezes 10 a 8. Sabendo disso, calcule o comprimento de onda de cada uma delas, que é aquele exercício lá, só que mudou a frequência. Né? Eu mudei a frequência agora para 1000 kHz. Então vamos lá. De novo, tem que saber qual é a equação que vai usar, tirando os dados. Velocidade, frequência. Só que o K é quilo e o quilo vale 1000 Hz. Transformar o 100 em base 10, que é para fazer aquele cálculozinho, né? Aquele cálculozinho lá. De potência. Potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. E eu estou chamando 1 Hz de 1 sobre S, que é a mesma coisa. Quer calcular o comprimento de onda? Qual é a equação que vai usar? A número 4. Tem lambda, V e E. Substituir a velocidade no lugar da velocidade, substituir a frequência no lugar da frequência e vamos fazer o cálculo. Da potência de base 10, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui é o cálculo de novo das unidades. Vejam bem, de preto lá em cima, metros por segundo e de vermelho 1 sobre S. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda sobre 1 metro. Agora vamos lá na potência. Potência da mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então eu tenho aqui 3.000 metros. A frequência de onda de um rádio é dada em Hertz, que representa um ciclo de oscilação por segundo. Se a estação de rádio opera numa frequência de 100 mega, quantas oscilações por segundo existe emitida por essa onda? Ele quer saber quantas oscilações existe por segundo. Então eu tenho que transformar o mega, somente isso, em hertz. Então eu transformo o mega em 10 elevado a 6 e o 100 numa potência de base 10. E eu já transformei aqui o hertz em 1 por segundo, que é a mesma coisa, de 1 para 1. 1 hertz, 1 sobre o segundo. E eu faço cálculo. Potência da base, da mesma base, repete a base, soma os expoentes. Eu tenho 100 milhões, né? De vibrações por segundo. 100 milhões que ela sobe e desce por segundo. O próximo exercício, eu já deixei aqui uma observação, que é para a gente responder e olhar para a observação, e já eu coloquei de vermelho lá. As vibrações de uma onda transversal e de uma onda longitudinal ocorrem respectivamente na sequência. Quando é que ocorre? Olha, a onda transversal, coloquei essa observação, ela é perpendicular, ela é perpendicularmente ortogonal, se quiser falar, na direção da propagação. E a onda longitudinal, ela é na mesma direção de propagação. Não pode ser a letra A. Por que não pode ser a letra A? Primeiro que, na sequência, a onda tem que ser transversal. A transversal já está dizendo lá na observação. Perpendicular, aí está dizendo paralela. Está errado. Eu repeti as duas, a letra A e a letra E. Está errado as duas. Tá? Não pode ser na mesma direção, porque na mesma direção é a onda longitudinal. A gente quer saber primeiro a transversal. Não pode ser perpendicular a ondas e paralelo à onda. Ela tem que ser
perpendicular à onda e na mesma direção de propagação. É a letra E. Com relação aos fenômenos ondulatórios, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, uma onda consiste em qualquer perturbação que se propaga através do meio, certo, e transporta a matéria na direção de propagação, errado. Esse pedaço aqui está errado. Uma onda transversal é aquela em que as partículas vibram na mesma direção em que a onda se propaga? Errado. Essa não é uma onda transversal. Quem faz isso é a onda longitudinal. A luz é um exemplo de onda eletromagnética? Sim. As ondas sonoras são um exemplo de ondas mecânicas longitudinais? Sim. Quanto à sua natureza, as ondas possuem classificação como ondas mecânicas ou eletromagnéticas? Sim. Estão corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5. A frequência cardíaca de um atleta, medida após uma corrida de 80 metros, era de 90 batimentos por minuto. Essa frequência expressa em hertz corresponde, se ela é 90 batidas por minutos, eu quero em hertz, então tem que ser por segundo. Eu vou colocar aqui 90 batidas por minuto e colocar que 1 minuto é 60 segundos e fazer a divisão. Então eu tenho 1,5 hertz ou 1,5 1 sobre S, que é a mesma coisa, mas lá está pedindo em hertz. Então tá aí, em hertz. 1 hertz equivale a 1 sobre S. Resposta à letra A. As ondas eletromagnéticas diferem das ondas sonoras por diversos aspectos, entre os quais encontra-se o fato que, letra A, as ondas eletromagnéticas têm comprimento de onda e as ondas sonoras têm apenas frequência? Está errado. Todos os dois têm comprimento de ondas. São ondas. Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e as ondas sonoras não? Não precisa nem mais ir avante. Está certo essa daí. O resto está tudo errado. Apenas as ondas eletromagnéticas sofrem refração? Não, as ondas mecânicas também. É a letra B. Apenas as ondas sonoras sofrem interferência? Não, as ondas eletromagnéticas também. Um menino chega à beira de um lago e joga uma pedra na água e observa a formação de onda. Nessas ondas, a distância entre duas cristas sucessivamente é chamado de comprimento de onda. Não tem nem o que falar. Não é frequência, é comprimento de onda. Tá? Não é período, não é frequência, é comprimento de onda. Comprimento de onda é o tamanho da onda. Não é período, porque período é o tempo que uma onda leva para se propagar. E a velocidade é com a velocidade... Aliás, desculpa. O período é o tempo que uma onda leva para se formar. E não é velocidade, porque velocidade é a velocidade com que ela viaja. Essa onda viaja. Lembra? Questão de cálculo, você tem que ler o gráfico também. Então, o gráfico a seguir apresenta a forma de uma onda com frequência constante. Então, a onda não vai mudar. Sendo o comprimento de onda igual a 20 metros, eu já tenho meus primeiros dados aqui, ó, 20 metros. A velocidade de propagação da onda vale, eu quero saber a velocidade. Mas ele me dá também a onda ali, ó. Olha ali o Tzinho, tá vendo ali no cantinho, um T? Ali é o tempo de propagação em segundos. Então, uma onda, se ela sai aqui do ponto zero, desse ponto médio, ela sobe aqui e ela chegou e parou bem aqui, ela não completou uma onda, não. Para ela completar uma onda, ela tem que chegar nesse ponto médio de novo. Tá? Nesse ponto médio de novo. Mas tem duas formas de eu saber. Primeiro é contar os quadrinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ela não muda. Se tem 5 aqui, está faltando 2 aqui. Então o tempo vai ser em 10. Tá? Ou então eu faço 2 vezes 5, 10. Tá? Ou eu completo aqui o meu gráfico até em cima e boto mais 2 quadrinhos, ou eu faço 2 vezes 5, 10. Pronto, achei o período, que é o tempo que ela se forma. Ele quer a velocidade. Qual equação eu uso? Não coloquei as equações aqui não, mas é a 3, lá de cima. Uma que tem V, uma que tem T e uma que tem lambda. E aí eu vou colocar os valores na equação, né? Só faço, como ele quer a velocidade, eu troco de lugar, né? Passo o T tá multiplicando, vai passar dividindo lambda. Está multiplicando o V, vai passar dividindo lambda. E aí eu coloco o tamanho da onda em cima, o tempo que ela se forma embaixo, e a resposta já está em metros por segundo. É só eu dividir.
20 para 10 dá 2. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir representa a corda em um dado distante. Aqui a cordinha, um dado distante. Então, é um gráfico. Aqui a propagação da onda, ou seja, a onda vai para cá. E aqui para cima, ó, é amplitude. Vejam que ela sobe para cá e desce para cá, na vertical. Amplitude. Aí a pergunta é, o período de propagação da onda na corda é de 20 segundos? Bom, eu vou ter que fazer o cálculozinho, né? Período 1 sobre F. Lembra lá? Período 1 sobre F, lá da equação. Mas vamos ver aqui, ó. Dados. Primeiro eu tiro aqui a frequência. 25 Hz. Ou 25 sobre S. Mesma coisa. Eu quero saber o período, que é 1 sobre F. Bom, eu vou colocar aí embaixo 25 no lugar do F e fazer o cálculo. 0,4 segundos, né? Eu tenho aqui a equação que é 1 sobre F. Vou colocar aqui a frequência lá embaixo. 1 dividido para 25, 0,4. Qual é a unidade? Esse 1 de cima do 25 aí, eu vou imaginar 1 embaixo dele para fazer a fração. Então, divisão de fração. Ali imaginei 1, que é aquele de vermelho lá, e o de baixo 1 sobre S. Repete a primeira, inverte o segundo, corta, corta, sobrou o segundo, 0,04 segundos. É a unidade. A primeira é falsa, porque ele diz que é 20. Aqui dá 0,04. É falsa. A amplitude da onda estabelecida na corda é 6? Não, cara, é 3. Ó, é do meio, aqui do ponto médio para cima. 3. 3. É falso também. Tá ali, amplitude de vermelhinho. É falso também. A velocidade de propagação da onda na corda é 5? Aí a gente tem que calcular, né? Para fazer o cálculo. Eu tenho velocidade, que ele quer saber. Ele quer saber a velocidade. Eu tenho comprimento de ondas, que eu olho para o gráfico aqui, ó. Eu olho para o gráfico aqui, ele sai daqui do ponto 0, passa pelo 10 e vai até o 20. Então, eu tenho o comprimento de ondas. E eu tenho a frequência que o problema deu. E a velocidade, eu trocando de lugar, da lambda F. Bom, aí eu coloco já o comprimento de onda, a velocidade transformada para metro fica 0,02 vezes a frequência. Então, já coloquei as unidades, né? Vejam bem que vai dar m vezes 1 dá m, dividido para s, vai dar metros. E eu faço 0,2 na base 10, para ficar melhor de fazer cálculo. Né? Pela propriedade de potência, eu posso colocar lá para baixo e fazer 2 vezes 25 é 50, dividido para 10 é igual a 5. Então, ele pergunta se a velocidade de propagação da onda é 5, então está certo. A próxima é, a onda que se estabelece numa corda é do tipo transversal? Também é uma onda do tipo transversal, está certo. A onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de 10 centímetros? Não, não tem, porque a gente viu aqui que o comprimento é 20, tanto é que nós usamos no cálculo 20 centímetros. Essa última aqui é falsa. É um gráfico. Daqui, do ponto médio para cima, eu tenho a amplitude, e para esse lado aqui, da direção do X, eu tenho a onda se propagando. O comprimento de onda está para esse lado. O gráfico apresenta uma onda que se propaga com velocidade de 200 metros por segundo. Está aqui meu dado, 200 metros por segundo. Ele quer saber a amplitude, o comprimento de onda, a frequência. Tudo da onda nessa sequência aí, respectivamente. Então, vamos lá. Amplitude. Amplitude é esse pedacinho aqui, da metade para cima. Se o pico de cima com o pico de baixo tem 24 centímetros, a amplitude é metade. É do ponto médio para cima. É metade, 1,2. No meu dados eu tenho a velocidade, que é 200 metros por segundo, transformada em base 10,
2 vezes 10 elevado a 2. O comprimento de ondas, ela sai desse ponto, 0, e chega no ponto 2, né, formando uma onda completa, 2 centímetros, transformado em metro é 0,2. Eu quero calcular a frequência. Então, eu quero uma equação que tenha F, lambda e V. Pronto. Eu substituo a velocidade na velocidade, a frequência na frequência e vou fazer o cálculo. Transformei lá os 2 metros de potência de base 10. E aí o 2 se cancela da frente, né? 2 menos 2 dividido para 2 é 1. E potência da mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. O expoente que dá 2 menos 2, que vai dar menos 4. Corta M com M, sobra 1 sobre S, que é 1 Hz. Bom, eu posso escrever assim, 10 vezes 10 elevado a 3, para eu chamar esse 10 elevado a 3 de K. Então, eu tenho aí 10 kHz como resposta. Amplitude, 1,2. Comprimento de onda, 2 centímetros. Frequência 10 Hz. Respectivamente, letra D de dado. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que se propagam similar às ondas formadas na superfície da água quando uma gota cai sobre ela. A água está parada, uma gotinha cai e aí forma aquela onda, frente de onda. Mas diferente das ondas mecânicas, esta ocorre no vácuo. Ela se propaga no vácuo. A seguir, apresenta-se uma antena transmissora de ondas de rádio em operação. As linhas circulares correspondem ao corte de frente esféricas irradiante pela antena, de comprimento de onda de 300 metros. Ele quer saber, aqui na letra A, qual é a frequência emitida na transmissora de rádio, na figura acima, sabendo que no ar a velocidade de onda é 300.000 km por segundo. Os dados, eu tenho o comprimento de onda, que é 300 metros, e a velocidade, que é 300.000 km por segundo. E eu quero saber qual é a frequência. Eu vou usar a equação 4 e substituir os valores. A velocidade na velocidade e o comprimento de onda no comprimento de onda, sendo que eu tenho que transformar o quilômetro em metro. Em 1 quilômetro vale 1.000 metros. Pronto. Aí eu vou dividir, né? Os zeros de cima com os zeros de baixo. E eu tenho uma frequência de 1.000 kHz. Ou 1 mega. Bom, aqui para essa última eu resolvi deixar todas as respostas aí para a gente analisar, tá? Sabendo que a emissora o restante é a letra B daquela questão que a gente acabou de ver. Sabendo que a emissora de rádio emite ondas com velocidade de 300 km por segundo, com frequência variando de uma estação para outra, qual seria aproximadamente o comprimento de onda de rádio FM, o EMA, cuja frequência é 99,9 MHz. Então, eu tirei os dados aqui, ó. Vou fazer o cálculo, né? Ele quer saber o comprimento de ondas, né? Então, vou tirar o cálculo aqui, ó. Eu vou tirar os dados aqui, ó. 99,9 MHz. A velocidade, eu tenho o comprimento de onda, a velocidade. E eu quero saber qual é a equação que eu vou usar. Eu vou usar a equação 4, que tem comprimento de onda, velocidade e frequência. Na equação 4, eu substituo os dados. Em cima eu tenho que transformar para quilo, embaixo eu tenho que transformar para mega. Então, eu transformei em cima para quilo, embaixo para mega. E aproximei 9,9, arredondando para 100. Né? Então, 100. Então, eu tenho aqui 99 MHz aqui embaixo, 100 mega. E transformei aqui o Hertz em 1 sobre segundo. Pronto, agora eu vou fazer o cálculo, a unidade. Aqui, ó. Metros por segundo dividido por segundo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A resposta vai ser em metros. E aqui eu tenho, em cima, 10 elevado a 8. E embaixo eu tenho 10 elevado a 8. Cancela tudo, sobrou 3 metros. E é isso aí o assunto que foi dado em nossa prova.